Se alguém lhe dissesse que dentro de poucas horas você seria preso, torturado e condenado injustamente à morte, como você reagiria? O que ocuparia seus pensamentos? Com quem você estaria preocupado? Provavelmente a maioria de nós estaria concentrada em si mesma. Estaríamos consumidos pelo medo, pela ansiedade, pela expectativa do sofrimento que está por vir. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus nas horas que antecederam sua crucificação, encontramos algo completamente diferente. Encontramos um Salvador que, mesmo diante da maior dor que alguém já enfrentou, estava preocupado não consigo mesmo, mas com seus discípulos. É sobre esse exemplo extraordinário que quero refletir com você hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Bíblica, O Fundamento. No Evangelho de João, nós vamos encontrar um dos momentos mais importantes das Escrituras. É o chamado discurso do cenáculo. E João, ele trata dos últimos ensinamentos que Jesus transmitiu ali aos seus discípulos antes da sua prisão. E o Senhor Jesus sabia perfeitamente o que estava para acontecer. Ele sabia que seria traído, ele sabia que seria preso, sabia que seria espancado, e ele sabia que seria condenado injustamente, que carregaria sobre si a ira de Deus contra o pecado. Mas, mesmo assim, ao invés de buscar conforto para si, vemos Jesus oferecendo conforto aos seus discípulos. Naquele momento, os discípulos estavam perturbados, estavam confusos, estavam aflitos diante da notícia de que o Mestre partiria. E foi nesse contexto que Jesus lhes disse, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Que palavras extraordinárias, não é mesmo? Que demonstração incomparável de amor do nosso Senhor Jesus. Mesmo caminhando em direção à cruz, Cristo estava cuidando daqueles que amava. E se eu perguntar aqui, quem gostaria de desfrutar dessa paz? Ora, todos nós gostaríamos de desfrutar dessa paz em tempos difíceis, nos dias maus. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para algo além da promessa de paz. Eu quero chamar a sua atenção para o exemplo daquele que concedeu essa paz. Porque nós também enfrentamos dias difíceis. Existem momentos em que as crises chegam, em que os problemas se avolumam diante dos nossos olhos. Momentos em que surgem enfermidades, dificuldades financeiras, perdas, incertezas e as preocupações. E são em períodos como esses, em momentos assim, que somos tentados a olhar apenas para nós mesmos. Somos tentados a nos fechar emocionalmente, tentados a viver consumidos pelos nossos próprios problemas. Mas foi exatamente o contrário que Jesus fez. Quando a maior crise da sua vida se aproximava, seu coração estava voltado para os outros. E esse é o exemplo que devemos seguir. E como nós, os verdadeiros cristãos, os que foram alcançados pela sua maravilhosa graça, pelo seu favor imerecido, que foram regenerados por Deus, que receberam o novo nascimento, podemos colocar isso em prática? Bom, existem muitas maneiras. Por exemplo, podemos orar um pelos outros, podemos entrar em contato com aqueles que estejam passando por lutas. Todos nós conhecemos alguém que esteja passando por lutas. Podemos telefonar para alguém que esteja desanimado. Podemos enviar uma mensagem de encorajamento, de ânimo. Visitar alguém que esteja ali enfrentando momentos difíceis. Nós podemos demonstrar amor de maneira prática e concreta. Porque
Há muitas pessoas aflitas, há pessoas perturbadas, há pessoas lutando silenciosamente contra medos, contra angústias. E assim como os discípulos precisaram de consolo naquela noite, existem nesse momento pessoas ao nosso redor que precisam de uma palavra de esperança hoje. E Deus pode nos usar como instrumentos para isso. E qual é o ponto aqui? O ponto determinante. Bom, o meu ponto é simples. Enquanto nós estamos atravessando tempos difíceis, as intempéries da vida, devemos fazer um esforço consciente para não nos tornarmos excessivamente centrados em nós mesmos. E devemos seguir o exemplo do nosso bendito Senhor e Salvador. Aliás, se você deseja experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, uma das piores coisas que pode fazer é fechar-se completamente dentro dos seus próprios problemas, dentro do seu mundo, da sua bolha, não é? Porque há irmãos ao redor do mundo pelos quais nós devemos orar. Há pessoas próximas de nós que precisam do nosso cuidado. Há membros da Igreja de Cristo que necessitam da nossa atenção e das nossas orações. E eu oro para que o Senhor nos conceda essas oportunidades para servir a sua igreja. Afinal, ela é a noiva de Cristo. Ela é o seu povo amado. Ela é formada, ela é composta por homens e mulheres que o Senhor ama profundamente. E que Deus nos ajude, que Deus ajude a cada um de vocês a olhar menos para si mesmo, menos para nós mesmos e mais para aqueles que Ele colocou ao nosso redor. Bom, chegamos ao término desta mensagem e obrigado por nos acompanhar em mais este episódio do podcast da Igreja Bíblico Fundamento. E se esta mensagem edificou sua vida, se você achar conveniente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Que Cristo seja tudo em todos. Até o próximo episódio.